Pessoas maravilhosas. Já estou aqui, eu, Semiramis Maria Moreira Vedovato, psicóloga, para mais uma das nossas lives de sexta-feira, lives da mentoria Inove Psicologia Descomplicada, né? Para quem está aqui, obrigado pela presença. Para quem não me conhece, meu nome é Semiramis Maria Moreira Vedovato, sou psicóloga, meu número de CRP é 6207, eu sou do Paraná, formado pela Universidade Federal do Paraná, já há mais de 28 anos, com uma formação em álcool e outras drogas, gestão em saúde e saúde mental, bem como agora estou fazendo uma especialização em neuropsicologia, porque vida de psicóloga é assim, a gente não para de estudar nunca, e é uma habilidade muito importante, especialmente nos dias de hoje, você está sempre aprendendo coisas novas, né? Eu colaborei também como conselheira no 13º plenário do CRP Paraná, atuando nas comissões de Direitos Humanos, Saúde e Assistência. E também colaborei na gestão de 2014 e 2015 no Conselho Federal de Psicologia, representando o CFP no Conselho Nacional de Saúde, né? E nessas minhas andanças, especialmente dentro do sistema conselhos, eu comecei a observar que muitas das infrações éticas, muitos dos processos éticos, muitas das reclamações que chegam até as comissões de orientação e fiscalização e comissões de orientação e ética estão relacionadas ao desconhecimento que a nossa categoria tem das leis que regem o nosso trabalho, das resoluções que regem o nosso trabalho. Lembrando que semana passada eu falei de como é que funciona o sistema conselhos e como é que são feitas as resoluções, né? Então, eu mesma, muitas coisas eu fui aprendendo na prática, né? Porque quando eu me formei, haviam poucas disciplinas que falavam sobre gestão do trabalho do psicólogo, né? A única disciplina que eu tive foi ética do psicólogo, que foi uma professora que era psicanalista, que nós trabalhamos um ano inteiro sobre ética, sobre diferentes aspectos. Eu espero que isso tenha mudado hoje em dia, né? Que os graduandos de psicologia tenham o contato com ética e com as nossas legislações, né? Boa noite, Juliana. Boa noite, Luiz Eduardo. Obrigada pela presença de vocês aqui. Mas quando eu me formei, eu demorei um pouco para me identificar com a profissão. Até porque eu fui fazer psicologia porque eu tinha um interesse sobre processos de aprendizagem, ou seja, da área escolar. E quando eu saí, o mercado de trabalho, no início da década de 90, estava ainda muito na psicologia individual, ou seja, na psicoterapia, da qual eu fiz os estágios, achei interessante, mas não era a minha área de predileção. E a ampliação do trabalho na área organizacional, que seria hoje a psicologia organizacional do trabalho, né? Então eu demorei para achar, porque as coisas que eu achava interessantes na área escolar estavam vinculadas à educação especial, trabalho em escolas com pessoas com deficiência, e isso naquele momento não me atraiu. Eu até fui trabalhar, mas eu não me senti realizada, não me senti contemplada na minha profissão. E então depois eu fui trabalhar na área de recrutamento e seleção, né? Aquele início de jornada de currículo de porta em porta, né? Fui trabalhar com recrutamento e seleção, capacitação de pessoal, depois fui trabalhar com consultoria, vim trabalhar na prefeitura da Lapa, como num projeto de assessoria álcool e outras drogas. Fiquei trabalhando 20 anos e trabalhei na área de saúde, saúde mental, assistência e educação, né? Eu sempre me pergunto, tô no auge da minha profissão? Não, eu nunca tô no auge, porque eu sempre tô querendo saber coisas e descobrir coisas, né? O mercado de trabalho, a inserção no mercado de trabalho não nos ensinam na faculdade, né? A gente sai cheia de dúvidas e incertezas. Como trabalhar, onde trabalhar. Hoje em dia está mais fácil. Você faz os estágios, você já vê o que você se tem mais predileção, você vai direcionando a sua formação, você faz seu currículo no LinkedIn, você estabelece sua network, mas mesmo assim, a gente aprende abordagem, técnicas, mas não nos preparam para a imersão no mundo do trabalho. Quando a gente entra no mercado de trabalho,
as empresas, os empregadores esperam da gente um desempenho profissional que às vezes a gente não sabe qual é, né? Quem nunca ouviu falar de você não é psicóloga, você não sabe fazer, né? E algumas coisas relacionadas à gestão do trabalho, à regulação da nossa profissão, a gente não aprendeu a fazer. E aí vem as experiências, as cobranças, né? E salvo exceção de algumas empresas e órgãos públicos que têm programas de integração ou mentorias, ou seja, profissionais mais experientes que vão te ajudando, a gente vai aprendendo no ensaio e erro, e isso cria um círculo vicioso que atrasa e paralisa a nossa vida, principalmente o profissional que anseia por experiência e por ter segurança profissional. O CFP e o CRP nos apontam os caminhos corretos para essa atuação ética e segura, né? Mas às vezes a gente não tem a necessária imersão nesses conceitos, tá? Eu já falei no nosso encontro passado como é que é a organização, tá? Como é que se constrói as pautas dentro do sistema conselhos, que nascem nos Conselhos Nacionais de Psicologia, que se realizam a cada 3 anos. Isso viram diretrizes, né? Isso viram pautas. Essas pautas são discutidas nas Assembleias de Política Administrativa e Financeira, que acontecem 2 vezes por ano, em maio e em dezembro, via de regra, em que reúnem representantes do CFP, representantes dos CRPs, em que eles vão discutindo, vão instituindo grupos de trabalho para desenvolver determinadas temáticas, né? Então, por exemplo, um grupo de trabalho sobre revisão da anuidade é composto por representantes do CFP e representantes de alguns CRs que vão discutir, fazer levantamentos até se chegar a uma resolução. Além disso, o CRP e o CFP têm plenárias que são abertas a todos os psicólogos com direito à voz, mas quem tem direito à voz e voto são os conselheiros eleitos, as assembleias anuais, que eu já expliquei que é onde é definido a anuidade, e fora isso, os CRs têm comissões em que nós, profissionais, podemos inserir e contribuir. É um local interessante para aprimorar a nossa prática profissional, estabelecer network, entender como as coisas funcionam, né? Então, pegando isso, a gente vai falar dos nossos parâmetros normativos, que são as leis e decretos, alguns eu falei na live da semana passada, e as nossas resoluções, normas e normas técnicas, né? Lembrando que a profissão foi regulamentada em 62, o sistema conselhos em 71, 72, 73, 74, e a partir de 75 começaram-se então a fazer as resoluções. De 75 até agora, nós temos aproximadamente mais de 1000 resoluções, que estão divididas em resoluções administrativas financeiras, que são as de organização dos CRs e dos CFPs, regimento interno, ouvidoria, sistema de arrecadação, sistema de boletos, CPI, CIP, né? Não é CPI, carteira de identidade profissional, anuidade, isenção da anuidade, todas as questões administrativas financeiras. Aí nós temos as resoluções de fiscalização e orientação, que vão falar quais são as infrações, né? Quais são os símbolos da psicologia, quais as normas de orientação e fiscalização, como se instaura um processo, como vai funcionar a comissão de orientação e ética, como vai funcionar a comissão de orientação e fiscalização. E as resoluções de exercício profissional. Oi, Andréia, boa noite. Olá, Curitiba 49 também. Então, essas são as que nos interessam, porque regulam e estabelecem normas para o nosso exercício profissional em diferentes campos, em diferentes áreas, em diferentes práticas. Tem também o código de ética, a definição da profissão e tudo mais. Eu vou explanar rapidamente sobre algumas dessas resoluções, né? Elas são... Aqui. As iniciais, que eu vou fazer um breve resumo, que vai de 1974, que é a primeira resolução de 1974, até 1984, são as que organizaram um pouco. Então, vai ter
O primeiro código de ética, que foi baseado no da Associação Brasileira de Psicólogos, que é a cópia do modelo biomédico da Associação de Psicólogos dos Estados Unidos. Depois nós tivemos outros códigos, né? Atualmente nós estamos no 4º código de ética. Definição da profissão da psicologia, segundo a Organização Internacional do Trabalho. Quais são as responsabilidades do psicólogo? Como se dá o registro de empresa? O que é inscrição primária e secundária, que eu expliquei na live anterior? O estágio, né? Trabalho de grupo e formações terapêuticas, como é que devem ser feitos, a questão de apresentação de diploma para ter a profissão reconhecida, né? O primeiro e segundo código de ética e a carteira de identidade profissional. Então, esses foram os que organizaram. Aí, eu, a título didático, eu fiz o quê? Eu coloquei as resoluções por grandes temas, né? Então, as primeiras são as resoluções orientativas, por exemplo, para a construção de um campo do trabalho, que nesse caso é a psicologia, que hoje nós chamamos de psicologia no trânsito, mas que se estabeleceu como é que são as primeiras normas para o exame para obtenção da carteira nacional, quais são os testes, aí o manual da avaliação psicológica para obtenção da CNH, como é que deve ser o trabalho do psicólogo para avaliação, para obtenção da CNH, até que nós chegamos para a resolução 7 de 2019, que é a avaliação psi no contexto do trânsito. Mas todas essas resoluções falam da abertura de um campo de trabalho que hoje a gente conhece como psicologia do trânsito. Resoluções referentes à avaliação psicológica. Começa com, em 97, vedando o ensino de métodos, técnicas e práticas da psicologia para não psicólogos, seja na graduação, cursos livres e pós-graduação, porque antes de 97 havia-se isso, então o psicólogo ia lá dar um curso e acabava explicando, apresentando material para não psicólogos. Lembrando que a legislação nos garante que um dos nossos atos psicológicos é a avaliação psicológica, é a aplicação dos testes, né? Embora a gente tenha tido aí uns percalços o ano passado. Depois disso, em 2001, vamos falar dos testes psicológicos como uso exclusivo do psicólogo e também regulamentando como vai ser o comércio, a venda, a compra. Aí se estabelece também resoluções sobre avaliação psicológica no contexto do concurso público. Em 2008, define avaliação psicológica para vigilantes. E em 2017, regras para o uso de um teste específico, que é o NeuroPsim, sendo exclusividade de psicólogos e fonoaudiólogos. Aí já é a formação do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, o SATEPSP. E daí, a partir de 2018 e em 2022, nós temos resoluções que falam da avaliação psicológica e do SATESP. E em 2022, uma resolução específica para avaliação para obtenção de porte de arma. Então, são resoluções que regulam as questões relacionadas à avaliação psicológica. Aí nós temos resoluções por área de atuação. Nós tivemos em 2010 do sistema prisional, mas ela foi suspensa por ordem judicial. Nós temos a de 2010 que fala para o perito assistente do Poder Judiciário. Nós temos a 15 de 2022 que fala do psicólogo atuando no sistema socioeducativo e a 17 de 22 que fala sobre o psicólogo atuando nas 3 instâncias do SUS, né? Atenção básica, média complexidade e atenção hospitalar. Aí nós temos só 2 resoluções, o que eu achei extremamente engraçado, né? Porque a nossa profissão nasce da prática da psicoterapia, né? Do atendimento individual. E nós só temos 2 resoluções sobre psicoterapia. Eu achava que tivessem mais. Nós temos uma de 2000, que estabelece a psicoterapia como prática do psicólogo. Lembrando que na live anterior eu apresentei a lei e expliquei por que a psicoterapia não é prática exclusiva, porque na nossa lei que regulamentou a psicologia no Brasil está lá solução de problemas, né, e não psicoterapia. E agora, a 13 de 2022, que normas para a psicoterapia, inclusive as questões da psicoterapia online. Lembrando que o uso de tecnologias de informação e comunicação
né? Não é só para psicoterapia, né? Está aberto para aplicação de testes, para supervisão, para uma série de outras questões. Aí nós vamos ter as resoluções para tecnologias. E lembrando que no mundo, a discussão do uso do computador, né, da telemedicina ou da telepsicoterapia ou da telepsicologia já estava há muito tempo, antes até do ano 2000. Mas no Brasil começou essa discussão em 2000 e 2005, então nós temos resoluções que falam sobre o uso da psicologia mediante o uso de tecnologias como computador e telefone, mas ainda incipiente como pesquisa. Em 2012 tem uma outra resolução que daí fala que pode ser psicoterapia, mas até 12 sessões, estabelece uma série de regras, mas mesmo assim a gente ficou muito atrasado. E em 2020 que finalmente a gente tem uma resolução que fala do uso da psicologia nas tecnologias de informação e comunicação, a psicologia online para psicoterapia, supervisão, aplicação de testes e uma outra série de outras questões, né? As resoluções administrativas também, como por exemplo, a dispensação do pagamento da anuidade para psicólogos maiores de 65 anos, valores e taxas de inscrição, a questão da ouvidoria, a nossa carteira de identidade digital, a partir agora do ano passado, alguns CRs já estão fazendo a carteira de identidade digital, né, que é um modelo muito parecido com a nova carteira de identidade. E também a gente vai ter a regulamentação de quais são as especialidades, né? Então, porque nós podemos colocar na nossa carteira de identidade profissional até 2 especializações. Então, quais são as especializações reconhecidas pelo CFP? Psicologia escolar, do trânsito, psicologia organizacional e do trabalho, psicologia jurídica, psicologia do esporte, clínica, hospitalar, psicopedagogia, social, saúde, neuropsicologia e avaliação psicológica. E nós vamos ter daí resoluções que estão ligadas diretamente aos direitos humanos. A mais famosa delas é a 01 de 99, que fala sobre orientação sexual, ou seja, que proíbe a cura gay, ou a chamada terapia de reversão sexual. A 18 de 2002, que o ano passado completou 20 anos, que é uma orientação sobre preconceito e discriminação racial. Aí nós vamos ter a de 2018, que vai falar sobre a questão de travestis e transexuais. E o ano passado nós temos uma relacionada a bissexualidades. Então a gente tem essas resoluções relacionadas às questões de direitos humanos. Daí nós temos resoluções orientativas sobre documentos psicológicos, né? Em 96 surgiu a primeira resolução, a 15, que fala do atestado psicológico. E a partir dessa, começou então a surgir quais são os documentos psicológicos e quais são como fazer esses documentos. Então a gente teve em 2001, 2002 e 2007 manuais sobre documentos psicológicos, sendo que ele foi revisto em 2019, e a gente tem a resolução 6, que fala do Manual de Produção de Documentos Psicológicos. E em 2009, que vai falar, 01 de 2019, que vai falar do registro documental da necessidade de termos prontuário. Então, essa 01 de 2019 do prontuário e a 06 de 2019 do Manual de Produção são resoluções que todo psicólogo, independente da sua área de atuação, independente da sua formação, da sua abordagem, das suas técnicas, tem que saber para poder trabalhar. Aí nós temos as resoluções ligadas às práticas alternativas, às práticas integrativas complementares e às pseudociências. O que eu achei engraçado, que em 78 e 79, engraçado no sentido de que se falava do uso de técnicas como análise transacional e o uso de técnicas de expressão corporal e técnicas psicológicas como dança e música, permitindo para o psicólogo. Mas depois, em 95, veda o uso e a publicidade de práticas ou técnicas como tarologia, astrologia, numerologia, cristalterapia, terapia energética,
psicoterapia xamânica, psicologia esotérica, terapia de transmutação energética, florais, quiromancia, cromoterapia, fotografia Kirlian, terapia regressiva de vidas passadas, psicologia espiritual, terapia dos chakras, terapia dos mantras, terapia da meditação, psicoterapia do corpo astral, trabalho respiratório morrânico, projecciologia e iridologia. Algumas delas hoje são consideradas práticas integrativas complementares e estão previstas inclusive em resolução do Sistema Único de Saúde. Né? As PICs, o nosso código de ética, veda o uso de técnicas, instrumentos e práticas sem embasamento científico. A orientação é manter a autonomia profissional para pensar nos limites e possibilidades de atuação. Né? Hoje, nós temos um embate muito grande com a constelação familiar, o Tetra Healing e a barra de Axis, porque não existe comprovação científica. Agora, se você profissional fez um curso nessa área, um curso bom, um curso que não é um curso de valita de 2 dias, ou um curso de 4 meses, 3 meses, mas um curso bom, com os bons profissionais, você pode utilizar essa técnica dentro dos limites e possibilidades de atuação. Agora, você não pode, por exemplo, divulgar o seu trabalho falando da constelação familiar, tá? E o que é importante? E aí entra a resolução lá 01 de 2009, que fala sobre o registro documental, é você ter isso anotado em prontuário, tudo que você está fazendo e está usando, porque isso depois pode se transformar em uma comprovação científica. Tá? Então, é importante a gente estar falando isso. Em 2000, a resolução 13 de 2000 permite o uso da hipnose como recurso complementar. E em 2002, nós tivemos uma resolução que permitia o uso da acupuntura, mas ela foi revogada por decisão judicial, né, uma vez que foi reconhecida, né, como um ato médico, algumas questões assim. Né? Então, esse é um resumo das resoluções para a gente entender de tudo o que se tem, o que é interessante. Mas, quais são as principais resoluções que toda psicóloga deve saber, independente da sua área de atuação, da sua experiência, da sua abordagem, das suas técnicas? Primeiro, o Código de Ética da Psicóloga, a Resolução 10 de 2005. Segundo, registro documental decorrente da prestação de serviços psicológicos, a questão do prontuário psicológico. E a Resolução 06 de 2019, que é a elaboração de documentos psicológicos, atestado, declaração, relatório, laudo e parecer. Então, esses são os 3 documentos que, basicamente, a gente, na mentoria, trabalha. É claro que na mentoria individual, a gente vai afunilando mais para a área de atuação que a pessoa vai atuar, e daí nós vamos puxando outras resoluções, outras legislações, para ajudar a construir seus processos de trabalho, sua gestão de trabalho. Tá? Do Código de Ética. Eu não vou discorrer aqui sobre o Código de Ética, mas lembrar de algumas coisas que são importantes, que estão lá no Código de Ética. Né? A questão de respeitar e promover a liberdade, promover a saúde e qualidade de vida, exercitar a responsabilidade social, universalizar o acesso às informações, rejeitar situações em que a psicologia seja aviltada, eliminar exploração, opressão e violência, não ser conivente com isso, analisar criticamente a realidade, aprimorar-se continuamente, a questão do sigilo, a qualidade técnica do nosso trabalho, ou seja, só assumir atividades na qual se sinta capacitado, técnica e pessoalmente. Né? Então, isso evita que você se coloque em situações que, às vezes, os empregadores nos obrigam, né? Porque não é porque eu sou formada em psicologia, por exemplo, que eu sei fazer uma avaliação para a cirurgia cardíaca. Eu preciso estudar, eu preciso me aprimorar para isso, para não não cometer infrações éticas, né? Acordos de prestação de serviço que respeitem o usuário, respeito e solidariedade com outros profissionais, não ser conivente com negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão,
Não induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou qualquer preconceito. Vincular serviços de psicologia a procedimentos e técnicas não reconhecidos, que é o caso da pseudociência. Induzir pessoas a recorrer ao seu serviço ou tirar vantagem. Atendimento de crianças e adolescentes devem ser dentro do estabelecido pelo ECA e a quebra de sigilo somente de questões que são prioritárias, apenas aquilo que é essencial para que o responsável possa saber. Isso também vale para pessoas interditas. Publicidade, né? Informar nome completo, número de registro, não fazer promoção taxativa de resultado do tipo que nem cartomante, né? Traga o seu amor em 3 dias, resolva sua ansiedade em 7 sessões. Né? Nós sabemos que nós estamos trabalhando com transtornos, com fenômenos do campo da saúde mental e que não é uma coisa assim tão rápida que pode resolver. Não propor atividades que sejam de outra categoria profissional, não fazer divulgação sensacionalista, entre outras coisas. Bom, com relação ao nosso código de ética, que a gente debate muito na mentoria, o nosso código de 2005, ele necessariamente precisaria ser atualizado, porque ele não contempla tantas questões. Por exemplo, a inserção no online, a inserção no digital, requer que a gente reveja algumas posturas éticas, né? Então, a questão da publicidade no mundo digital, como é que faz? Eu posso falar, não posso falar? Alguns CRPs dizem que sim, outros que não, então isso é uma questão que em algum momento os CRs e o CFP vão ter que sentar e discutir para reformular o nosso código de ética, mas enquanto ele não for reformulado, a gente vai ter que seguir as premissas que estão ali, né? E aí a mentoria Inove, que é uma mentoria com foco em gestão de trabalho e carreira, eu volto a falar, essas resoluções, tudo isso, dificilmente nos apresentam na graduação. A gente vai aprendendo com colegas, com a revista, entrando no site, mas às vezes a gente lê e a gente não entende. E é por isso que daí a mentoria surge para ajudar, né? Como trabalhar, onde trabalhar, como estruturar meus processos de trabalho. Esperam que a gente tenha já esse comportamento aprendido e a gente não tem. Há questões claras, como por exemplo, para os profissionais que trabalham na área da assistência, a produção de relatórios psicossociais, né? Como é que isso deve ser feito, né? Como é que se dá? Então, a mentoria serve para isso, para debater, desenvolver habilidades e hábitos para que você tenha segurança profissional. Eu sei que está cheio de curso aí na internet que as pessoas veem, que ensinam abordagem, técnicas, marketing digital, que prometem agenda lotada, que prometem 12K, 10K, 5K. Eu não estou fazendo esse tipo de promessa, vamos dizer. A minha promessa é transformar o profissional que está inseguro, que ele tenha mais segurança, que ele consiga exercer seu trabalho de forma ética e compromissado, e com isso ele pode alcançar o seu sucesso profissional. Né? Então a gente vai trabalhar com o código de ética, com as resoluções, mas com as demais leis. A vida profissional ela é rodeada de incertezas, né? A gente, por exemplo, está vivendo agora nesse cenário pós-pandêmico, em que crises econômicas afetaram o trabalho, o modo que a gente trabalha. A gente tem uma competitividade, é preciso ter foco e determinação entre as pessoas, entre a nossa própria categoria. Atualmente nós somos mais de 430 mil psicólogos no Brasil, mas eu sempre falo, nós somos mais de 200 milhões de pessoas. Então ainda tem espaço para muita gente. Mas para conquistar esse espaço, algumas estratégias fazem toda a diferença na nossa trajetória profissional. Tanto para quem está começando, para quem já está. Né? A psicologia é a profissão do futuro.
Cada dia mais você vê as pessoas se preocupando com saúde mental, com autocuidado. Precisamos nos destacar sendo bons profissionais, éticos, comprometidos e seguros com a nossa prática. Esse é o segredo do sucesso profissional, né? Não é agenda cheia, não é 5K, 10K, 12K. É a nossa prática profissional e a nossa segurança profissional. O segredo está quando nós nos reconhecemos na profissão, na nossa capacidade de organização e construção dos processos de trabalho, em a gente seguir as normas éticas e técnicas da profissão numa prática embasada cientificamente. Os processos de mentoria, eles ajudam a construir todo esse modelo de gestão de trabalho e também a reformulá-los. E desenvolve também um senso crítico com relação ao que nós estamos fazendo. Atualmente eu trabalho com mentorias individuais e em grupo. Vou falar da individual. É um acompanhamento e assessoramento totalmente personalizado dentro daquilo que o profissional quer trabalhar. Então é enviado um questionário, ele responde, a partir disso a gente estrutura. São 8 encontros online, existem tarefas, e-books, aulas complementares, filmes, isso depende muito do que cada profissional está me trazendo. Acesso a e-mail e o WhatsApp, né? A gente fica conversando por aproximadamente de 2 a 3 meses. Para você desenhar a sua rotina e a construção de estratégias na gestão do trabalho, na psicologia, que vão ajudar você a turbinar o seu trabalho, lhe dar segurança e, consequentemente, sucesso profissional. Essa mentoria é totalmente diferente, ela não é teórica, ela é online e 100% voltada para a prática. Então, eu não vou pegar, a gente vai ficar discutindo os princípios fundamentais do Código de Ética. Os princípios dizem que você não pode fazer isso. Então, é muito mão na massa. O investimento para participar da mentoria é R$2.000. O valor pode ser dividido em até 12 vezes de R$200. Se você fizer as contas, isso vai dar R$200 por 30 dias, dá menos de R$7 por dia. Este é um investimento que vai levar o seu trabalho fazendo dar certo. Se você ficou interessado em conhecer mais da nossa mentoria, né, eu recomendo que você deixe aí nas mensagens eu quero, a gente entra em contato e eu marco uma sessão de mentoria experimental totalmente gratuita para te apresentar o programa e para você pensar, ver se é isso mesmo que você quer e tudo mais, ok? Semana que vem nós vamos falar da Resolução 01 de 2019 sobre o prontuário, como fazer um prontuário, como construir um prontuário dentro da área de atuação. Lembrando que o prontuário não é exclusividade da prática clínica, mas de todas as áreas de atuação, tá certo? Quer saber dicas, quer saber como escrever documentos psicológicos? Dá uma olhada aqui embaixo, tá cheio de dicas, de coisas, né, que você pode fazer, né? Eu estou encerrando a live por aqui. Eu agradeço pela atenção de vocês. Desejo para todo mundo uma ótima noite, um bom final de semana e até semana que vem. E qualquer coisa, comenta, curte, compartilha, envia para os seus amiguinhos, né, para todo mundo ficar sabendo, tá bom? Um forte abraço e até mais.